a Michele Rios. Eu fiz uma constelação ao vivo com ela, aqui no TikTok. E eu pedi para ela, quando houver alteração no seu filho, se você me dá de novo o prazer e o privilégio de contar a história. Ela estava na live. Diga aí, Michele, você está aí? Bom dia. Não sei se ela saiu da live. Sim, pode participar, Michele? Vou te fazer o convite aqui agora, tá certo? A internet está um pouco lenta aqui. Vou convidar a Michele para participar aqui comigo. O convite foi feito. Vamos conversar daqui a pouco. Agora, deixa eu ver aqui se eu consigo. Vamos ver. Onde é que está aqui? Dividir. Expandir os dois. Está bloqueado. Expandir. Deixa eu ver. Isso. Eu vou deixar a Michele num plano maior. A Michele está com a câmera fechada, mas ela vai ficar num plano maior. Bom dia, Michele. Bom dia, Erivelto, tudo bem? Tudo bem? Michele, você entrou numa live minha há uns tempos atrás e você disse que tem um filho autista, correto? Correto. Faz Qual umas que... 2, 3 semanas. Duas semanas, olha, uns 15 dias. Bom, qual é a idade do seu filho? 14 anos. 14 anos, um adolescente. Há quanto tempo foi feito o diagnóstico? Foi trazido o diagnóstico? Foi fechado o laudo há quase 3 anos. Quase 3 anos. Então, descreve para nós primeiro como era o seu filho, como ele estava dentro desse diagnóstico. Então, ele foi diagnosticado com o TEA nível 2. Quando criança, ele era muito agitado. Ele corria muito, é, chamávamos por ele, ele não atendia. Ele demorou bastante para falar. Mas com o tempo ele foi desenvolvendo outros problemas de aprendizado, ele teve muito problema de coordenação motora, mas assim, ele tem dificuldades, mas ele consegue aprender. Ok. Mas ele tem bastante dificuldade, principalmente no autocuidado. Autocuidado. Explica o que é autocuidado para as pessoas entenderem. Por exemplo, ele não conseguia tomar banho sozinho, assim, como é que é o autocuidado? Isso. Ele não tomava banho sozinho, eu tinha que ficar orientando aonde ele tinha que lavar, com que ele tinha que lavar. Cabelo, ele não gostava de lavar os cabelos. Ok. Para trocar, eu tenho que dar sequência de roupas para ele, porque ele também tinha esse problema até para se trocar. Ok. Vamos lá. Nós explicamos aqui agora há pouco que o autismo é uma exclusão por alguém. Ou seja, o pai, a mãe, tá certo? Ou um avô que foi excluído de alguma forma também. Por exemplo, o avô foi considerado louco, a avó internada no hospício. Então, na nossa base de raciocínio é o seguinte, de conhecimento, não é raciocínio também não. O autista, ele está excluído porque alguém foi excluído. O que a constelação revelou? A constelação revelou que eu tinha excluído a minha mãe. O que aconteceu entre você e a sua mãe? Eu sempre tive preferência pelo meu pai, mas aos 8, 9 anos houve a separação dos meus pais e eu fiquei rebelde. Eu realmente culpava a minha mãe pela saída do meu pai de casa. E o diálogo de vocês não era nada bom.
Não, nossa, né, nós não tínhamos diálogo, era só briga mesmo. Ok. Bom, aí você fez uma constelação comigo. O que que aconteceu depois dessa constelação? Hoje está fazendo mais ou menos 15 dias. Então, o meu filho, ele melhorou muito. Hoje ele toma a atitude de tomar banho sozinho, ele lava os cabelos sozinho, ele Olha, se é troca mesmo? sozinho. É mesmo? Sim, ele melhorou muito. Ele hoje em dia tem atitude para as coisas. Se eu tenho um plano, meu plano não dá certo, ele mesmo bola um plano e vai atrás de executar. Ah, explica isso aí para mim, conta para mim. Você disse, você falou isso comigo. Erivelto, eu bolei um plano para ele. Então, ele com 14 anos, ele era para ter um discernimento mais rápido. O que que Uma foi esse autonomia plano? maior. Conta para nós. O que que foi? Então, eu vou contar até com um pouco mais de detalhe para fazer sentido. Eu precisava de uma extensão e eu pedi para ele ir na casa da vizinha do lado para pedir emprestada a extensão. E ela falou que não tinha. Só que eu só pedi para ele ir nessa vizinha. Parece bobo, mas é um detalhe que antes ele não teria essa capacidade. Ele foi em outra amiga minha e pegou a extensão emprestada para mim, que eu precisava urgentemente. Ok. Então, veja bem, gente, olha aqui. O autista, no nível que ela está especificando, que foi o diagnóstico do filho, ele não teria essa capacidade. O que que ele faria? Olha, vai lá na vizinha, pede a extensão. Ele voltaria a dizer, mãe, ela não tem a extensão. O que que Sim, aconteceu? Ao invés dele fazer isso, depois ele vai e programa uma solução e implementa a solução, o que antes ele não conseguia fazer. Tá certo isso? correto. Hoje em dia ele me ajuda a limpar a casa, que antigamente eu tinha que ficar mandando. Ele hoje tem a capacidade de fazer sem eu pedir. Pois é. Eu vi muita coisa, muita mudança já no meu filho depois da constelação. Ok. Bom, então, tem outra coisa também que você me relatou hoje cedo. Nós verificamos aqui que o, o autismo é uma exclusão. Ou seja, alguém foi excluído e por amor a esse alguém, que é maior, por amor a esse alguém, o que que acontece? Essa criança é escolhida pelo sistema, você vê, ela tem 5 filhos, né? O Sim, Michel, sim, ele é o quarto. ele é o quarto filho. Então, um foi escolhido para dizer para a mãe: você não pode excluir o seu filho, a sua mãe. Então, o filho dizendo, com esse comportamento, você não pode excluir a minha avó. O que que aconteceu em relação a isso também depois da constelação? Então, eu estava sem falar com a minha mãe há 6 meses, mais ou menos, depois da última conversa bem acalorada que tivemos. E ontem ela me ligou, Conversa espontaneamente. acalorada que você fala é briga, né? Briga. A famosa briga. Pois é, porque tem gente assim que entende acalorado como amor, né? Muito calor, muito amor. Não. Foi uma briga, né? Vocês ficaram 6 meses sem conversar. É Sim, isso? 6 meses. Bom, Correto. aqui cabe uma explicação. Recentemente apareceu um vídeo falando sobre os movimentos vibratórios do elétron. E o que que a ciência comprovou? Eu pego 2 elétrons afins após um emaranhamento entre eles, separo esses elétrons, movimento um, e o movimento que acontece com um elétron se repete no outro, a longa distância. Depois de um emaranhamento. O que que é emaranhamento? Uma palavra utilizada muito por Bert Helling para explicar os relacionamentos humanos. Por exemplo,
Eu estou envolvido com uma mulher, eu estou apaixonado, estou namorando uma mulher e faço sexo com ela. O que que acontece? Eu me emaranhei, ou seja, as nossas energias se cruzaram, se fundiram num mesmo objetivo na busca da felicidade, por exemplo. Então, mãe e filho já nascem emaranhados. Pai e filhos já nascem emaranhados. Por quê? O emaranhamento da vida, a conexão. Então, a sua conexão é com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, seus tios, com seu sistema. Quando a Michele se movimentou e disse assim: mãe, eu te aceito como a senhora é. Mãe, eu agora entendo o seu sofrimento. Mãe, aí o que que aconteceu? O movimento da Michele foi acompanhado e sentido através do campo morfogenético dela e da mãe pela mãe. E a mãe se movimentou até ela. Então, ela não precisou de mandar mensagem, ela não precisou de fazer apelo, ela não precisou de orar para que um santo fosse lá falar, ela não precisou de um pastor ou de um padre. Ela simplesmente mudou a visão, a aceitação dela da mãe. E a mãe se moveu até ela. É assim que você entende, Michele? Sim, sim, é isso que eu entendo. De repente a mãe liga e vocês ficaram quanto tempo conversando? Mais de meia hora. Conversamos, rimos bastante, colocamos muita coisa em ordem. Pois é. E aí, Inclusive um eu te amo. olha aí, um eu te amo depois de tanta briga. Sim, Você deu uma choradinha, Michele? muito, muito, porque eu sou muito chorona. Na hora que ela me ligou, eu já fiquei comovida. Pois é. E olha só, você não pediu para ela ligar, você não mandou ninguém mandar mensagem para ela. Fala com a mamãe que eu preciso falar com ela. Não foi assim, né? Não, eu não pedi pra ninguém, não conversei com Deus, nada. Nada, Veja bem, nada. veja bem, gente. Existem coaches aí de orientação que dizem assim, psicólogos como a Ana Beatriz que diz assim: você não muda o outro, não é verdade. Jesus mudou a humanidade. Depois dele tudo mudou. E você pode mudar o outro sim. Mas acontece que para você fazer isso, principalmente com quem que você está conectado, você precisa mudar você. Quando você muda você, o outro vem. Então, se você está brigado com seu filho, olhe para sua mãe ou para o seu pai, porque há uma conexão de três. A vida toda é tratada em três. É você, sua mãe e seu pai. Seu filho, você e sua mãe. Seu filho, você e seu pai. É assim que funciona. Michele Rios, gratidão, viu, Eu que pela sua agradeço. participação aqui. Muito obrigado por esse resultado. Você hoje recomendaria as pessoas a fazer constelação, Michele? Sim, nossa, eu recomendo muito. Na verdade, a minha irmã caçula, ela fez na época da pandemia. E ela sempre falou pra mim que era bom. Só que eu nunca tive a oportunidade de fazer. Ok, E quando eu fiz, eu falei, meu Deus, eu perdi tanto tempo que eu podia ter resolvido tanta coisa. exatamente. Michele, muito obrigado.